Quando você ouve a palavra conclave, talvez imagine cardeais em silêncio e orações na escolha do novo Papa. Mas e se eu te dissesse que, por trás de muitos conclaves, havia fome, suborno, cercos militares e cardeais sendo sequestrados? Papas eleitos com moedas de ouro, uma criança virando Papa, ou conclaves que terminam com 2 papas, 3 cúrias e uma guerra dentro da igreja. Hoje, eu vou te levar aos conclaves mais turbulentos da história. Momentos em que a fé virou refém da espada e o papado um trono disputado por impérios. Estes são os 7 conclaves que viraram verdadeiras guerras. O conclave de 1032, o Papa adolescente e a máfia romana. Imagine um garoto de apenas 12 anos sendo eleito Papa. Parece roteiro de filme medieval, mas foi real. Em 1032, Bento IX assumiu o trono de Pedro, não por virtudes espirituais, mas por influência brutal de sua família, os Tusculanos, uma dinastia aristocrática que dominava Roma como uma verdadeira máfia. Eles compraram a eleição do menino a ouro e ferro. Durante seu papado, Bento IX foi acusado de corrupção, orgias no Vaticano, venda de cargos e até práticas obscuras, como magia. Foi tão desastroso que acabou sendo forçado a fugir de Roma diversas vezes. Mas o mais escandaloso ainda estava por vir. Em 1045, ele literalmente vendeu o papado a seu padrinho, Gregório VI. Isso mesmo, o cargo mais sagrado do cristianismo foi tratado como se fosse uma propriedade familiar. Esse conclave escancarou o quanto a igreja do século XI estava dominada por forças seculares, nobres e milícias locais. Era o papado transformado em herança feudal, e Roma, um campo de batalha de clãs. O conclave de 1241, prisões, cerco militar e a intervenção de Frederico II. O imperador Frederico II, do Sacro Império Romano-Germânico, já estava farto de papas que o enfrentavam politicamente. Quando Gregório IX morreu, em 1241, ele viu sua chance de impor um papa submisso a seus interesses. Mas como fazer isso? Com espada, cerco e medo, Frederico ordenou que os cardeais fossem confinados em Roma sob vigilância armada. O conclave foi forçado a se reunir em um antigo palácio, com poucos recursos, calor sufocante e condições insalubres. Cardeais adoeceram, alguns morreram. Era um conclave de fome, desespero e manipulação. As tensões ficaram tão extremas que a eleição se arrastou por 2 meses. No fim, um papa neutro foi escolhido, mas morreu logo depois. Esse conclave mostrou o quanto o papado já não era apenas espiritual. Era estratégico. O trono de Pedro tinha virado peça central no jogo de poder do império. O conclave de 1314 e 1316, França versus Itália. 2 anos de vácuo e guerra diplomática. Após a morte de Clemente V, o trono papal ficou vago por inacreditáveis 2 anos. E não foi por falta de candidatos, mas por excesso de intrigas. O colégio de cardeais estava dividido em 2 blocos. Os franceses, aliados da coroa de Felipe IV, e os italianos, que queriam recuperar a independência da igreja. Cada tentativa de votação era sabotada por disputas, ameaças e subornos. Alguns cardeais fugiram. Outros conspiraram com nobres locais. Tropas foram posicionadas nas cidades vizinhas. A tensão era tamanha que o conclave precisou ser transferido diversas vezes. Quando finalmente João XXII foi eleito, a sede da igreja permaneceu em Avignon, na França, consolidando a influência francesa sobre o Vaticano. A igreja havia trocado Roma por uma prisão de luxo sob as ordens da monarquia francesa. A fé se curvava à política de Estado. O conclave de 1378, 2 papas, uma igreja, uma guerra civil espiritual. Após anos de domínio francês, Gregório XI decidiu retornar a Roma. Mas quando ele morreu, a pressão do povo romano foi imediata. Queriam um papa italiano. Os cardeais, temendo a fúria popular, elegeram Urbano VI às pressas. Mas Urbano era imprevisível, agressivo e começou a atacar os próprios cardeais. Em desespero, parte da cúria fugiu, alegando que a eleição foi feita sob coação, e proclamou um novo papa, Clemente VII, em Avignon. Assim começava o grande cisma do Ocidente. Por mais de 40 anos, 2 papas se declararam legítimos, cada um com sua cúria,
seus cardeais, seus impostos e seu exército de fiéis. França, Espanha e Escócia apoiaram Avignon. Inglaterra, Sacro Império e partes da Itália ficaram com Roma. A Igreja foi partida ao meio e o papado perdeu sua autoridade moral. O cisma não era apenas teológico, era um conflito geopolítico aberto que desestabilizou a Europa e abriu as portas para as heresias e, mais tarde, a Reforma Protestante. O conclave de 1492, subornos, espionagem e o ascenso dos Borgia. Em 1492, o conclave mais escandaloso do Renascimento consagrou um dos papas mais polêmicos da história, Rodrigo Borgia, futuro Alexandre VI. A eleição foi um mercado de votos. Borgia usou sua fortuna pessoal para comprar apoio de cardeais influentes. Cada voto foi negociado como uma mercadoria, com promessas de cargos, feudos e privilégios. O que estava em jogo era mais do que poder espiritual. Era a disputa entre França, Espanha e os reinos italianos pelo controle da Igreja. A vitória de Borgia marcou a ascensão dos interesses espanhóis no Vaticano. Durante seu pontificado, Alexandre VI governou como um príncipe secular. Envolveu-se em guerras, organizou assassinatos e fortaleceu sua família, especialmente seu filho César Borgia. Roma virou um ninho de traições e luxúria, um retrato cruel de como a Igreja já não era bastião de moral, mas de poder e controle territorial. O conclave de 1903, o último veto imperial e o fim da influência dos reinos, parece inacreditável, mas no século XX ainda havia imperadores vetando papas. Quando o cardeal Rampolla estava prestes a ser eleito, o Império Austro-Húngaro enviou um veto formal, lido publicamente no conclave. A razão? Rampolla era progressista, simpático à França e considerado perigoso para os interesses da monarquia austríaca. Os cardeais, constrangidos, cederam à pressão e elegeram Giuseppe Sarto, que se tornou o conservador Pio X. Mas a primeira coisa que ele fez como papa foi abolir de uma vez por todas o direito de vetos seculares. Esse conclave foi um marco, o último respiro da velha política de reinos que tentavam controlar o Vaticano. Foi também um alerta de como o passado ainda assombrava a Igreja, mesmo em plena era moderna. O conclave do antipapa Benedito XIII, o conclave que nunca terminou. Por fim, o caso mais estranho de todos, um conclave que nunca terminou. Durante o cisma do Ocidente, enquanto Roma e Avignon disputavam a legitimidade, surgiu um terceiro papa, Benedito XIII, em Avignon. Quando o Concílio de Constança declarou a deposição dos três papas e elegeu Martinho V, Benedito recusou-se a renunciar. Mesmo abandonado por seus próprios cardeais, refugiou-se em um castelo e continuou nomeando novos cardeais sozinho, mantendo sua própria igreja clandestina. Durante anos, ele manteve vivo um conclave paralelo, ilegítimo, secreto, mas teimosamente persistente. Esse episódio beirou o absurdo. Uma igreja fantasma, comandada por um homem que se recusava a aceitar a realidade. Um símbolo bizarro de como o poder, quando tomado por obsessão, sobrevive até mesmo à queda do mundo que o sustentava. O que esses 7 conclaves nos mostram é que por trás do véu sagrado da fé, existe um cenário muito mais complexo e humano. A Igreja Católica, com toda a sua influência espiritual, nunca esteve isolada das disputas de poder. Pelo contrário, ela sempre foi uma peça-chave no tabuleiro geopolítico do Ocidente. Cada eleição papal é, sim, um evento religioso, mas também é um movimento estratégico, onde cardeais, reis, impérios, famílias aristocráticas e até generais atuam nos bastidores. A verdade é que o poder da Igreja Católica não é só divino, ele também é terreno. Influencia alianças, determina conflitos, legitima governos e molda culturas. E cada conclave conturbado nos lembra disso, que a escolha de um papa pode mudar o curso de impérios inteiros. Então, da próxima vez que você vir uma chaminé lançando fumaça no céu romano, lembre-se, talvez ali não esteja apenas nascendo um líder espiritual, mas também um novo ator no grande jogo de poder global. Se gostou dessa viagem pela face oculta da história da Igreja,
Não esquece de curtir, comentar e se inscrever, porque aqui a geopolítica revela os bastidores que mudaram o mundo.